9 anos. Para alguns, quase uma década de memórias, mudanças e recomeços. Para Helena, eram 3.285 dias de uma força que ela não sabia possuir. Todas as manhãs, ao olhar o rosto do filho adormecido, via o milagre que nascera da mais profunda dor. Ela se lembrava da garota que fora, cheia de sonhos e com o coração entregue a um amor que parecia saído de um conto de fadas. E lembrava-se com uma clareza cortante da noite em que esse conto se transformou em um pesadelo silencioso, deixando-a sozinha com um segredo crescendo em seu ventre e uma ferida que o tempo não ousava curar por completo. Ela aprendeu que a felicidade não era a ausência de cicatrizes, mas a coragem de construir um jardim florido ao redor delas. Se o começo dessa história sobre um coração que foi partido, mas que aprendeu a se reconstruir com uma força imensa, já tocou o seu, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita e se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum capítulo dessa trama sobre como o passado sempre volta para cobrar a conta. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que, mesmo depois da mais dura tempestade, o amor pode sim encontrar um caminho de volta para casa. O mundo de Arthur era uma sinfonia de vidro, aço e silêncio. A mansão no coração de São Paulo, uma obra-prima da arquitetura moderna, era mais uma vitrine do que um lar. As paredes de vidro do chão ao teto ofereciam uma vista deslumbrante da metrópole, que ele ajudara a construir com seu império de investimentos, mas por dentro refletiam apenas o vazio de uma vida vivida por aparências. Aos 40 anos, Arthur tinha o tipo de sucesso que estampava capas de revistas de negócios. Um homem bonito, maduro, de traços firmes e um olhar que raramente traía seus pensamentos. Seu casamento de 7 anos com Luana era parte essencial desse cenário. Loira de cabelos longos e uma beleza esculpida, ela era a esposa perfeita para o bilionário. Luana gerenciava a vida social do casal com a precisão de uma CEO, transformando jantares, eventos de caridade e viagens em peças de um grande tabuleiro onde a imagem era a única rainha. A relação deles era um contrato bem-sucedido, uma parceria de agendas e interesses. As conversas eram sobre logística, nunca sobre sentimentos. Os toques eram protocolares, nunca apaixonados. Arthur sentia-se um coadjuvante na produção impecável de sua própria existência, uma solidão fria, que o dinheiro não aquecia e que o sucesso não preenchia. Sua única fonte de calor, de alegria genuína e desordenada, era Alice. A filha de 7 anos era um sol em miniatura, uma explosão de vida e pureza naquele ambiente estéril. Era por ela que ele enfrentava as manhãs silenciosas e as noites longas. Quando Alice o abraçava, com seus bracinhos apertados em volta de seu pescoço, o castelo de vidro de Arthur parecia, por um instante, ter as paredes de um lar de verdade. Mas a sensação era fugaz, e logo a realidade gélida de sua vida se impunha novamente, deixando-o com a incômoda sensação de que havia se perdido em algum ponto do caminho. A 800 quilômetros dali, onde o cheiro de sal e maresia substituía o de poluição, Helena havia construído um universo oposto. Sua casa, em uma pacata cidade litorânea, era simples, mas transbordava vida. As paredes eram cobertas por estantes de livros e desenhos coloridos do filho. Da cozinha, quase sempre emanava o cheiro de bolo de fubá recém-assado, uma receita de sua avó que acalmava a alma. Aos 35 anos, Helena possuía uma beleza serena. Seus longos cabelos escuros emolduravam um rosto que, apesar de jovem, carregava a sabedoria de quem já havia enfrentado tempestades. Como professora do ensino fundamental, ela encontrou mais do que uma profissão, encontrou um propósito. Havia uma magia em ensinar, em ver os olhos das crianças brilharem com a descoberta de uma nova palavra ou a solução de um problema simples. E seu maior aluno, sua maior obra, era Leonardo. Léo, com seus 8 anos de idade, era um menino inteligente, de olhos expressivos e uma sensibilidade que o fazia perceber o mundo de uma forma única. Para ele, Helena era uma fortaleza, a personificação da segurança e do amor incondicional. Contudo, nas horas silenciosas da noite, quando Léo já dormia e a única companhia era o som das ondas quebrando ao longe,
A fortaleza de Helena revelava suas rachaduras. A cicatriz de um abandono cruel ocorrido há quase 9 anos ainda pulsava com uma dor surda. Ela havia banido o nome Arthur de suas conversas, de seus pensamentos diários, mas a memória do homem que amou com a intensidade de uma vida inteira e da dor dilacerante que ele lhe causou era uma sombra persistente. Sua felicidade era real, tecida com os fios da resiliência e do amor maternal, mas estava irremediavelmente construída sobre as ruínas de um grande amor que a deixou em pedaços. A calmaria de sua vida foi interrompida por uma carta. Uma proposta irrecusável da mais prestigiada escola de São Paulo, um colégio bilíngue renomado, por sua abordagem pedagógica inovadora, exatamente a filosofia que Helena defendia. Era a oportunidade de dar a Léo uma educação de excelência e, para ela, um desafio profissional que a tiraria da zona de conforto. Com o coração apertado, mas decidida a oferecer o melhor para o filho, ela fez as malas. Despediu-se do mar que a curou e partiu em direção à selva de pedra que um dia havia sido o cenário de seu maior sonho e de sua pior desilusão. A manhã de segunda-feira, na Escola Internacional Primeiros Passos, era um caos organizado. Pais ansiosos, crianças elétricas em seus uniformes novos e uma profusão de mochilas coloridas. Na sala do primeiro ano, a nova professora, Helena, era um oásis de calma. Com um sorriso caloroso, ela se ajoelhava para ficar na altura dos pequenos, acolhendo cada um com uma palavra gentil. Alice, a filha de Arthur, não esperou. Radiante, com os cabelos presos em 2 tranças perfeitas, ela correu pela sala e se jogou nos braços da professora. Helena a recebeu com uma risada suave, envolvendo a menina em um abraço acolhedor. "Bem-vinda, querida. Qual o seu nome?" perguntou com doçura. "Alice", a menina respondeu, a voz abafada contra o ombro da professora. Da porta, Arthur observava a cena com um nó na garganta. Sua menina estava crescendo rápido demais. Ele deu um passo à frente, o celular no bolso pronto para capturar o primeiro dia, a pasta de couro na outra mão, sentindo-se um pouco deslocado naquele universo infantil. Ele precisava se apresentar, cumprimentar formalmente a mulher que cuidaria de seu bem mais precioso durante as manhãs. Enquanto se aproximava, o sorriso protocolar que ensaiara congelou em seus lábios. O tempo, por uma fração de segundo, pareceu esticar e depois parar. A professora se levantou, ainda com a mão nas costas de Alice, e se virou para ele. Os cabelos escuros, antes soltos e selvagens, agora estavam presos em um coque elegante. O rosto, antes de uma juventude sonhadora, agora possuía uma serenidade madura. Mas os olhos, aqueles olhos profundos, cor de avelã, eram inconfundíveis. Não era uma estranha. Era Helena, a mulher que ele amara com uma intensidade que o assustava. A mulher que havia desaparecido de sua vida há quase uma década, levando consigo a dor de uma traição que ele nunca conseguiu esquecer. Para Helena, o abraço quente da pequena Alice foi como um bálsamo, um lembrete do motivo pelo qual estava ali. Mas então, uma sombra se projetou sobre elas. Ela ergueu os olhos e o mundo pareceu ficar mudo. Era ele, Arthur, parado a poucos metros, com o mesmo olhar confuso e intenso que a assombrava em sonhos. O choque foi uma onda de gelo que percorreu sua espinha, ameaçando congelar seu coração. Mas 9 anos de uma luta silenciosa a ensinaram a construir muralhas em segundos. Uma máscara de frieza profissional desceu sobre seu rosto, apagando qualquer vestígio de emoção. Ela não recuou, não vacilou. A dor, a raiva, a mágoa, tudo foi trancado a 7 chaves em um cofre profundo em sua alma. Enquanto a pequena Alice, alheia à tempestade que se formava, se aninhava ainda mais em seus braços, Helena fixou seu olhar em Arthur. Ele esperava ver raiva, talvez mágoa, ou até mesmo o fantasma do amor que um dia existiu. Mas o que encontrou foi um abismo. Os olhos dela eram polidos e impenetráveis, como um vidro escuro. Havia uma indiferença fria, distante, que o atingiu com mais força do que qualquer grito ou acusação. Era o olhar de quem vê um completo estranho, um mero espectador em uma cena que não lhe pertencia mais. Naquele instante, Arthur entendeu. A filha deles os unira naquele espaço minúsculo,
Mas o abismo que suas escolhas e o tempo cavaram entre eles parecia, naquele momento, absolutamente intransponível. Aquele reencontro trivial não era um recomeço. Era o epicentro de um terremoto emocional que estava prestes a destruir os alicerces de suas vidas cuidadosamente construídas. O silêncio na sala de aula era denso, quebrado apenas pelo zumbido distante de outras conversas no corredor. Arthur, um homem acostumado a comandar reuniões e dobrar mercados à sua vontade, sentia-se mudo e impotente. As palavras se recusavam a formar uma frase coerente. Helena, ele conseguiu sussurrar, o nome soando estranho em seus lábios depois de tanto tempo. Ela não respondeu ao chamado íntimo. Endireitou a postura, e um sorriso profissional que não alcançava os olhos se fixou em seu rosto. Senhor Monteiro, sou a professora Helena Martins. É um prazer conhecê-lo. Alice é uma menina adorável. Já fez amizade com metade da turma. Sua voz era calma, controlada, como a de uma completa estranha. Cada palavra era uma pá de terra jogada sobre o passado que ele via, vívido entre eles. Nós precisamos conversar, ele insistiu, dando um passo à frente. Helena deu um passo sutil para trás, mantendo a pequena Alice como um escudo inocente entre eles. O horário de visitas para tratar de assuntos pedagógicos é às sextas-feiras, com agendamento prévio na secretaria. Agora, se me der licença, preciso dar atenção aos outros alunos. Ela se virou conduzindo Alice para uma mesinha colorida e o dispensou com uma eficiência que o deixou sem ar. Foi um corte limpo, cirúrgico, que não deixava margem para insistência sem que ele parecesse descontrolado. Humilhado e confuso, Arthur recuou e saiu da sala. O som da risada das crianças ecoando em seus ouvidos como uma zombaria. O trajeto de volta para a mansão foi um borrão. A imagem de Helena, serena e inalcançável, sobrepunha-se aos semáforos e arranha-céus. Ao entrar em casa, o cheiro de lírios brancos e o silêncio polido do ambiente pareceram sufocantes. Luana o encontrou na sala de estar, impecável em um vestido de seda. Demorou, querido. Alice ficou bem? Ela perguntou a voz perfeitamente modulada, enquanto ajeitava uma almofada no sofá. Sim, ela adorou a nova professora, Arthur respondeu, a voz rouca. Ele afrouxou o nó da gravata, sentindo-se um impostor em sua própria vida. Ótimo. Contratei o buffet que você queria para o jantar de sábado. Precisamos revisar a lista de convidados. Luana já estava em modo de gerenciamento, a mente focada no próximo evento social. Arthur, no entanto, não estava ouvindo. Sua mente havia viajado 9 anos no passado. Ele se lembrou da intensidade avassaladora de seu amor por Helena. Lembro-se das risadas dela, do jeito como ela o desafiava, da forma como se sentia completo ao lado dela. E então, como um filme de terror, a memória da última briga invadiu seus pensamentos. A acusação de traição, baseada em um e-mail anônimo e uma foto borrada que ele recebera. A negação veemente dela, que ele, cego de ciúme e orgulho ferido, se recusara a aceitar. Ele a acusou. Disse coisas terríveis. No dia seguinte, ela havia desaparecido. Deixou o apartamento que dividiam, mudou de cidade, evaporou. Ele a procurou, mas seu orgulho o impediu de ir até as últimas consequências. Com o tempo, ele se convenceu de que o desaparecimento dela era a prova de sua culpa. Agora, vendo a força e a dignidade em seu olhar, essa certeza de anos começava a ruir, deixando um pânico gelado em seu lugar. Naquela noite, durante o jantar, o silêncio de Arthur era palpável. Luana, perspicaz e atenta a qualquer fissura em sua fortaleza dourada, o observava por cima da taça de cristal. Alice não parou de falar da professora nova. Parece que causou uma boa impressão, comentou Luana casualmente. Sim, ela parece competente, disse Arthur, evasivo. Qual o nome dela mesmo? Alice disse algo como... Helena? Luana testou, os olhos fixos na reação do marido. Arthur hesitou por uma fração de segundo, mas foi o suficiente. Um músculo em sua mandíbula se contraiu. Helena Martins, ele respondeu tentando soar indiferente. Uma centelha de alarme, sutil e perigosa, acendeu-se nos olhos de Luana. Helena. O nome da amiga de faculdade que, segundo Arthur lhe contara no início do relacionamento, o havia traído e desaparecido. Uma coincidência? Talvez.
Mas Luana não construíra sua vida sobre coincidências. No dia seguinte, com o pretexto de verificar as referências da nova escola de Alice, ela fez algumas ligações discretas. A caçada havia começado. Longe dali, no apartamento ainda meio vazio que alugara, Helena finalmente se permitiu desmoronar. Assim que colocou Léo na cama, depois de lerem juntos 2 capítulos de um livro de aventuras, a fachada de força se desfez. Ela se encostou na porta do quarto do filho, o corpo tremendo, e as lágrimas que segurara o dia todo vieram em uma torrente silenciosa e dolorosa. Vê-lo, depois de todos esses anos, o mesmo homem, mas diferente, mais duro, mais polido pela riqueza, e com uma filha linda que, ironicamente, a vida colocara sob seus cuidados. O coração dela se partiu em 1000 pedaços novamente. A raiva que sentira por anos deu lugar a uma dor profunda. Raiva por ele ter acreditado tão facilmente em uma mentira, por não ter lutado por eles. Dor por ter que criar o filho dele sozinha, por cada febre que mediu, cada pesadelo que acalmou, cada festa de Dia dos Pais na escola em que Léo olhava para a porta, com uma esperança infantil que a destroçava. Ela enxugou as lágrimas com as costas das mãos. Não podia fraquejar. Havia se mudado para São Paulo por Léo, para lhe dar um futuro. Não deixaria que o fantasma de Arthur Monteiro destruísse a paz que ela lutara tanto para construir. Ele era o pai da sua aluna, nada mais. Um cliente. E ela manteria essa distância a qualquer custo para proteger a si mesma e, acima de tudo, para proteger o mundo seguro e feliz de seu filho. Nos dias que se seguiram, Arthur tentou se aproximar. Usava a desculpa de buscar Alice mais cedo ou de ter esquecido de entregar um formulário. Cada tentativa era recebida com a mesma polidez impenetrável de Helena. Ela o tratava com uma formalidade exemplar, discutindo o progresso de Alice em leitura ou sua interação com os colegas, mas seus olhos permaneciam fechados para qualquer assunto pessoal. A muralha dela era alta, lisa e inescalável. A frustração de Arthur se transformava em uma obsessão crescente. Quem era aquela mulher? O que ela havia feito nos últimos 9 anos? Por que voltar para São Paulo? As perguntas o corroíam dia e noite. O trabalho, antes seu refúgio, tornou-se um borrão de números e reuniões sem sentido. A imagem de Helena, firme e distante, era a única coisa em foco. No sábado, atormentado pela necessidade de respostas, ele tomou uma decisão que cruzava a linha da ética. Ele precisava vê-la fora do ambiente controlado da escola. Descobriu seu endereço através de um contato e, sentindo-se um criminoso, dirigiu até o bairro de classe média onde ela morava. Estacionou o carro a uma distância segura e esperou. Depois de 1 hora, a porta do prédio se abriu. Helena saiu, vestida com jeans e uma camiseta simples, os cabelos presos num rabo de cavalo. Ela estava rindo e segurava a mão de um menino. O coração de Arthur martelou contra as costelas. Ele a seguiu de longe até um parque próximo. A cena que se desenrolou diante de seus olhos era idílica e torturante. Helena empurrava o menino em um balanço, o rosto iluminado por um sorriso genuíno de felicidade. O garoto gargalhava, a voz infantil ecoando no ar da tarde. Arthur sentiu uma necessidade visceral de ver o rosto daquele menino. Ele saiu do carro, as mãos suando, e caminhou lentamente, fingindo ser apenas mais um frequentador do parque. Quando se aproximou o suficiente, o mundo de Arthur parou de girar. O menino virou o rosto em sua direção, os olhos fixos em um sorvete que outra criança comia. Eram os seus olhos, não uma semelhança vaga. Eram exatamente os mesmos olhos expressivos, do mesmo tom de castanho, com o mesmo formato que ele via no espelho todas as manhãs. A mesma curva das sobrancelhas. O menino tinha cerca de 8 anos, 9 anos. O tempo se encaixou com uma precisão matemática e cruel. O ar fugiu de seus pulmões. Um zumbido ensurdecedor tomou conta de sua cabeça. A verdade o atingiu não como uma onda, mas como um trem desgovernado, despedaçando cada mentira que ele havia contado a si mesmo, cada pilar de sua vida. Ele não apenas a abandonara, ele não apenas a julgara mal, ele havia abandonado seu próprio filho. Um filho cuja existência ele jamais imaginara, e que agora ria a poucos metros de distância, completamente alheio ao pai que o observava como um fantasma,
destruído pela mais devastadora das revelações. O riso de Léo, puro e cristalino, foi a última nota de paz no mundo de Arthur antes que ele se estilhaçasse para sempre. Vê-lo, saber dele, era uma fratura na alma. O tempo parou. O zumbido em seus ouvidos se transformou em um rugido, o som de sua vida inteira desmoronando. Impulsionado por uma força que não era razão, mas uma mistura crua de choque, dor e uma necessidade desesperada de ouvir a verdade da boca dela, ele começou a andar. Cada passo no gramado do parque era pesado, como se caminhasse no fundo do oceano, a pressão da revelação esmagando seus pulmões. Helena o viu se aproximando. O sorriso em seu rosto se desfez instantaneamente, substituído por uma máscara de alarme. Ela parou o balanço, colocando-se instintivamente na frente de Léo, um gesto protetor tão natural quanto respirar. Os olhos dela, que antes eram frios e distantes na sala de aula, agora ardiam com um fogo de advertência. "Vá embora, Arthur", ela disse a voz baixa e tensa quando ele parou a poucos metros de distância. Léo, percebendo a mudança abrupta na atmosfera, agarrou-se à perna da mãe. "Mamãe, quem é esse homem? Ele parece bravo." A palavra mamãe atingiu Arthur com a força de um soco. Ele mal conseguiu registrar a presença da criança, pois toda a sua atenção estava focada em Helena. "Precisamos conversar. Agora", ele disse, a voz soando áspera, irreconhecível para si mesmo. "Não temos nada para conversar. Você está assustando meu filho. Deu fora daqui." Helena sibilou, o corpo rígido, mas Arthur mal a ouvia. Seus olhos estavam fixos no menino que se escondia atrás dela. Ele é... As palavras morreram em sua garganta. Ele olhou de volta para Helena, o rosto uma tela de agonia e súplica. "Helena, por favor." Ela viu o desespero absoluto em seu olhar e soube que não haveria escapatória. Aquele confronto que ela temera e evitara por 9 anos havia chegado. Com um movimento rápido, ela pegou Léo no colo. "Filho, lembra daquele sorvete que você queria? Por que você não vai até o carrinho com o tio Cláudio e escolhe o seu sabor favorito? Eu já vou te encontrar, prometo. É rapidinho." Ela deu um beijo na testa do menino e o colocou no chão, apontando para o vendedor de sorvetes que conheciam, a uma distância segura. Léo hesitou, olhando para o homem estranho, mas a promessa de sorvete e a segurança na voz da mãe o convenceram. Ele correu, olhando para trás uma última vez. Assim que o menino estava longe o suficiente para não ouvir, toda a compostura de Helena se desfez, substituída por uma fúria contida que vibrava em cada fibra de seu ser. "O que você quer, Arthur? Veio estragar esta tarde também, como estragou o resto da minha vida?" "Ele é meu filho?" Arthur perguntou, a voz embargada, a pergunta saindo como um rasgo. Helena soltou uma risada curta, desprovida de qualquer humor. Era um som amargo, quebrado. "Seu filho? É impressionante como a palavra soa fácil na sua boca agora. Onde estava essa preocupação há 9 anos, quando eu mais precisei de você? Onde você estava quando eu passei noites em claro, com medo, sozinha? Onde você estava quando ele deu o primeiro passo? Quando disse a primeira palavra? Quando chamou por um pai que nunca existiu?" Cada pergunta era uma faca que se cravava mais fundo no peito de Arthur. "Eu não sabia." Ele tentou argumentar, a voz fraca. "Não sabia?" Ela explodiu, a voz subindo de tom, atraindo olhares curiosos de outras famílias no parque. "Claro que você não sabia, porque você não quis saber, porque foi mais fácil para você acreditar em uma mentira conveniente do que confiar na mulher que dizia te amar." A palavra ecoou na mente de Arthur alta e clara. "Mentira? Que mentira? Você me traiu, Helena. Eu vi as provas, o e-mail, a foto. Você desapareceu porque era culpada." Helena o encarou, e pela primeira vez Arthur viu a profundidade da dor que ele havia causado. As lágrimas que ela se recusava a derramar brilhavam em seus olhos, transformando-os em poços de mágoa. "Eu nunca te traí", disse ela, a voz tremendo de emoção contida. "Eu te amava mais do que a mim mesma. E você? Você jogou tudo fora por causa de um e-mail anônimo e uma foto ridícula que podia ser qualquer pessoa. Você nem sequer me deu o benefício da dúvida. Você me julgou e me condenou na mesma noite." Ela deu um passo à frente, o dedo indicador apontado para o peito dele. Então,
Não se atreva a vir aqui, 9 anos depois, e falar de direitos. Você não me abandonou, Arthur. Abandono é algo passivo, uma negligência. O que você fez foi uma escolha ativa e deliberada. Você me trocou. Trocou nosso amor, nosso futuro, e trocou a chance de conhecer seu próprio filho por uma mentira que acalmou seu ego ferido. Agora, viva com isso. Virando-lhe as costas, ela caminhou em direção a Léo. A postura ereta, cada passo uma declaração de sua força e de sua decisão final. Arthur ficou parado, enraizado no chão, o mundo girando descontroladamente. A acusação dela, uma mentira que acalmou seu ego ferido. Era um veneno que se espalhava por suas veias. Ele nunca havia questionado a verdade. Aceitara as provas que recebera como um fato absoluto. Mas o olhar de Helena, a dor crua e a convicção em sua voz não podiam ser falsas. Pela primeira vez em 3.285 dias, a certeza de Arthur sobre o passado se transformou em uma dúvida aterrorizante. Ele cambaleou de volta para o carro, o corpo pesado, a mente em frangalhos. A viagem de volta à mansão foi um pesadelo. Ele não via as ruas, não ouvia o trânsito. Apenas o rosto de Léo, os olhos do menino, seus olhos e a voz de Helena acusando-o não apenas de abandono, mas de uma estupidez cega e cruel. A palavra mentira piscava em sua mente como um letreiro de neon defeituoso. Que mentira! Quem mentiria sobre algo tão sério e por quê? Quando ele entrou na mansão, era um homem diferente daquele que havia saído horas antes. Seus ombros estavam curvados, o rosto pálido, os olhos ocos. Luana estava na sala de estar, folheando uma revista de decoração. Ela levantou os olhos e seu sorriso de satisfação congelou ao ver o estado dele. Arthur, o que aconteceu? Você está pálido como um fantasma. Ele a ignorou, passando por ela como se não estivesse ali, e serviu-se de uma dose de uísque que bebeu em um gole só. O álcool queimou sua garganta, mas não fez nada para anestesiar a dor em seu peito. Fale comigo, Arthur. Onde você estava? Luana insistiu, levantando-se e indo até ele, a preocupação em sua voz tingida com uma nota de irritação. Ele se virou para ela, e o olhar que lhe deu a fez recuar um passo. Era um olhar vazio, mas por trás do vazio, algo perigoso estava se formando. Eu fui dar uma volta, ele disse a voz gélida. Uma volta, você parece que viu uma assombração. Talvez eu tenha visto, ele respondeu, e a ambiguidade em sua voz era mais assustadora do que qualquer grito. Ele a observou por um longo momento, os olhos percorrendo seu rosto perfeitamente maquiado, o cabelo impecável, as joias discretas e caras. Pela primeira vez, ele não via sua esposa, a parceira de negócios, a mãe de sua filha. Ele via uma peça em um quebra-cabeça que ele estava apenas começando a entender que existia. A amiga de Helena. A mulher que o consolou depois que Helena o traiu. A mulher que, convenientemente, estava lá para juntar os pedaços. A suspeita, tão monstruosa que ele mal ousava formulá-la, começou a fincar suas raízes em sua mente. Enquanto isso, Helena chegava em seu apartamento, o coração ainda batendo descontroladamente. Léo, sentindo a angústia da mãe, estava quieto. Mamãe, você está bem? Aquele homem te machucou? Ele perguntou, a voz fininha, cheia de preocupação. Helena se ajoelhou na frente dele, forçando um sorriso que não alcançava os olhos. Não, meu amor. A mamãe está bem. Era só um conhecido antigo. Adultos às vezes têm discussões bobas. Só isso. Ela o abraçou com força, inalando o cheiro de infância de seus cabelos. O abraço dele era sua âncora, o centro de seu universo. O confronto a deixara esgotada, vulnerável. A barragem de emoções que ela construíra com tanto cuidado havia se rompido. Naquela noite, depois que Léo dormiu, ela se permitiu chorar. Chorou pela garota que fora, pela dor do abandono, pelo terror de descobrir que estava grávida e sozinha no mundo. Chorou pelo peso de cada decisão que teve que tomar, pela alegria e pela dificuldade de ser mãe e pai ao mesmo tempo. E chorou de medo. Medo do que Arthur faria agora. Ele sabia. O segredo que ela guardara como um tesouro e uma maldição por 8 anos estava exposto. Ele poderia tentar tirar Léo dela, poderia usar seu poder e dinheiro
para destruir a vida que ela construíra, a ideia a encheu de um pavor primitivo. Ela não permitiria. Lutaria por seu filho com cada gota de sangue, com cada átomo de sua força. Nos dias seguintes, a mansão Monteiro tornou-se um campo de gelo. Arthur se movia pela casa como uma sombra. A comunicação com Luana reduzida a monossílabos essenciais. Ele passava horas trancado em seu escritório, não trabalhando, mas revivendo o passado. A palavra mentira era seu mantra, sua obsessão. Ele tentava se lembrar dos detalhes daquela semana fatídica. O e-mail, vindo de um endereço anônimo, continha uma foto de Helena abraçando um homem em um bar mal iluminado. O rosto do homem estava obscuro, mas o de Helena era claro. O texto era curto e venenoso, detalhando um suposto caso. Ele se lembrava de confrontá-la, de ela jurar que era uma armação, que a foto era antiga, de um encontro com um primo distante que viera à cidade. Ele não acreditou. Estava cego de ciúme, alimentado por uma insegurança que ele jamais admitiria. Luana, na época apenas uma amiga solidária, o aconselhou dizendo que, onde há fumaça, há fogo, e que ele merecia alguém que o respeitasse. Suas palavras, na época, pareceram sábias e reconfortantes. Agora soavam sinistras. A dúvida se transformou em suspeita, e a suspeita em uma necessidade urgente de ação. Ele não podia mais viver na incerteza. Precisava da verdade, não importava o quão feia ela fosse. Não por ele, não mais, mas pelo menino no parque, o filho que ele nunca soube que tinha. Na quarta-feira, ele tomou sua decisão. Pegou o telefone e ligou para o número de um homem que só se contata em situações extremas. Um investigador particular, o melhor e mais discreto do país. Estou com um problema. Preciso de seus serviços, disse Arthur, a voz firme, cortante, desprovida de qualquer emoção. É um assunto pessoal de 9 anos atrás. Quero que você refaça meus passos. Quero que encontre a origem de um e-mail, a autenticidade de uma foto, a identidade de cada pessoa envolvida. Quero que desenterre a verdade, não importa quem ela atinja. E quero que comece por uma mulher chamada Luana. Ao desligar o telefone, Arthur sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Não era um calafrio de medo, mas de uma determinação gélida. Ele havia sido um tolo, talvez um tolo cruelmente manipulado, mas não seria mais. A caçada pela verdade havia começado, e ele sentia com uma certeza aterrorizante que ela levaria diretamente a mulher com quem ele dividia a cama e destruiria o mundo que ele, tão cuidadosamente, havia construído sobre uma fundação de areia e mentiras. A vida de Arthur Monteiro se dividiu em 2 realidades. A primeira era a fachada que ele mantinha para o mundo, o bilionário focado, o pai presente para Alice, o marido de Luana. A segunda era um inferno particular, um labirinto de suspeitas e ansiedade, onde ele aguardava a cada toque do telefone por uma peça do quebra-cabeça que poderia destruir ou redefinir sua existência. O investigador, Sr. Almeida, era um homem de poucas palavras e eficiência assustadora. Suas atualizações eram esparsas, entregues por meio de mensagens criptografadas, cada uma delas um pequeno tremor que abalava ainda mais as fundações da vida de Arthur. Estamos progredindo na análise da imagem. Identificamos o servidor de origem do e-mail, levantando contatos da época. Eram frases curtas, clínicas, mas para Arthur carregavam o peso de uma sentença. A mansão, antes um refúgio de silêncio polido, tornou-se um palco de tensão sufocante. Arthur passou a observar Luana com uma nova e terrível clareza. Era como se um filtro tivesse sido removido de seus olhos e ele agora visse os mecanismos por trás de cada gesto, de cada palavra. O sorriso dela ao recebê-lo à noite, que antes parecia afetuoso, agora soava ensaiado. A preocupação dela com o bem-estar dele, que antes parecia genuína, agora parecia uma forma de vigilância. Ele notava como ela habilmente conduzia as conversas para longe de seu passado, como seus olhos se tornavam mais alertas sempre que o nome de Helena era mencionado, mesmo que de forma inocente por Alice. Luana, por sua vez, sentia a mudança na atmosfera como uma queda de pressão antes de uma tempestade. O distanciamento de Arthur não era mais o de um homem ocupado e cansado, era o de um juiz. O silêncio dele não era vazio.
Era pesado, carregado de acusações não ditas. Ela o sentia observando-a durante o jantar, analisando suas reações. A segurança que sempre tivera, a certeza de que controlava seu universo, começou a se esvair, substituída por um pânico crescente. Ela tentava de tudo para romper a barreira de gelo dele. Noites românticas, presentes caros, conversas sobre planos futuros para o casal. Mas nada funcionava. Ele era polido, cortês, mas estava emocionalmente a milhares de quilômetros de distância. "O que está acontecendo com você, Arthur?" Ela o confrontou uma noite, a voz beirando a histeria. "Você mal fala comigo, mal olha para mim. Existe outra pessoa?" Arthur a encarou por um longo momento, o olhar frio. "Estou apenas reavaliando as coisas, Luana. Todas as coisas." A resposta enigmática a deixou com mais medo do que qualquer acusação direta. Enquanto a Guerra Fria se desenrolava na mansão, Helena travava sua própria batalha. A tranquilidade que tanto prezava havia sido roubada. Cada campainha que tocava, cada número desconhecido no celular, a deixava com o coração na boca. A possibilidade de Arthur usar seu poder para interferir em sua vida com Léo era uma nuvem escura pairando sobre sua cabeça. Seguindo o conselho de uma amiga, ela marcou uma consulta com uma advogada de direito da família, para entender seus direitos e se preparar para o pior. A ideia de transformar a paternidade de Léo em uma disputa judicial a enojava, mas ela faria qualquer coisa para proteger seu filho. As manhãs na escola tornaram-se um exercício de autocontrole. Quando Arthur trazia Alice, Helena mantinha a interação no nível mais superficial e profissional possível. Discutia o desempenho da menina, elogiava seus desenhos, mas se recusava a manter contato visual com ele por mais de um segundo. Ela sentia o olhar dele queimando em suas costas. Sentia a urgência das perguntas não feitas, mas sua muralha era impenetrável. Ela precisava mostrar a ele que ele não tinha mais acesso à sua vida, que o conhecimento da verdade não lhe dava um passe livre para seu coração ou para o mundo que ela construíra sem ele. Uma semana após a contratação do investigador, a primeira bomba explodiu. Sr. Almeida enviou um arquivo para o e-mail seguro de Arthur. O arquivo continha 2 imagens, lado a lado. A da esquerda era a foto que ele recebera 9 anos atrás. Helena em um bar, abraçando um homem, a iluminação precária dando à cena um ar clandestino. A da direita era a mesma foto, mas com um enquadramento aberto. Revelava uma mesa cheia de gente, balões ao fundo, um bolo de aniversário. O homem que Helena abraçava era o mesmo, mas agora era possível ver que ele usava uma aliança e que uma mulher ao seu lado, sorrindo, tinha a mão em seu ombro. O relatório que acompanhava a imagem era sucinto. A foto original foi postada no perfil de uma rede social do primo de Helena Martins, em comemoração ao seu 30º aniversário. O arquivo recebido pelo senhor foi deliberadamente cortado, e os níveis de contraste e sombra foram alterados para criar uma narrativa falsa. Arthur sentiu o ar escapar de seus pulmões. A prova irrefutável de sua traição, a pedra angular de sua raiva por 9 anos, era uma farsa, uma manipulação barata. Ele se sentiu um idiota, um tolo monumental, e uma onda de náusea o dominou. 2 dias depois veio o segundo relatório. O e-mail anônimo foi enviado de um cybercafé no centro da cidade. A empresa faliu em 2018, mas conseguimos recuperar os registros de acesso e as fitas do circuito interno de segurança do prédio comercial. A qualidade é baixa, mas o software de reconhecimento facial aprimorou a imagem da pessoa que usou o computador naquele exato horário. Arthur abriu o anexo. Era uma imagem granulada, em preto e branco, de uma mulher sentada em frente a um monitor. O cabelo era loiro, o perfil inconfundível. Mesmo com a baixa resolução, não havia dúvida. Era Luana. O mundo de Arthur se inclinou sobre seu eixo. A suspeita monstruosa não era mais uma suspeita. Era um fato. A mulher que o consolara, que o aconselhara a deixar Helena, era a mesma que segurava a adaga pelas costas. A dor em seu peito era física, uma pressão esmagadora, mas por baixo dela, uma raiva fria e letal começava a tomar forma. A peça final chegou na manhã seguinte. Sr. Almeida ligou. Encontramos o homem, um ator de teatro amador. Na época,
Ele era amigo de Luana. Ele confessou. Ela lhe pagou 10 mil reais para se passar por um amigo em comum e confirmar a história da traição para o senhor, caso perguntasse. Ele disse que Luana o convenceu de que estava salvando um bom homem de uma mulher terrível. Ele parecia genuinamente arrependido. Arthur desligou o telefone sem dizer uma palavra. Estava tudo ali. Uma trama sórdida, meticulosamente planejada e cruelmente executada. Naquela tarde, um mensageiro entregou um dossiê de couro preto em seu escritório. Dentro, cada prova, cada depoimento, cada imagem estava organizado com uma precisão devastadora. Era a autópsia de sua vida, a prova documentada de que os últimos 9 anos foram construídos sobre o alicerce de uma mentira doentia. Naquela noite, a atmosfera na mansão estava eletricamente carregada. Luana sentiu que o fim estava próximo. Arthur estava calmo demais, um silêncio que precedia um furacão. Após o jantar, que comeram em completo silêncio, ele se virou para ela. Luana, encontre-me na biblioteca em 10 minutos, temos que conversar. A voz dele era desprovida de qualquer emoção, o que a apavorou mais do que qualquer grito. A biblioteca da mansão era o santuário de Arthur, um cômodo com paredes forradas de livros do chão ao teto, um lugar de lógica e conhecimento. Quando Luana entrou, encontrou-o em pé, ao lado de sua grande mesa de carvalho. Sobre a mesa estava o dossiê preto. Sente-se, ele ordenou. Ela obedeceu, as mãos tremendo em seu colo. Arthur, você está me assustando. Ele a ignorou, abriu o dossiê. 9 anos atrás eu terminei o relacionamento mais importante da minha vida por causa disto. Ele deslizou a foto manipulada pela mesa. Uma foto que me mostrava a Helena me traindo. Você se lembra disso, Luana? Lembra de como me consolou? Lembro que você estava sofrendo muito. Ela disse, a voz fraca. Sim, eu estava. E aqui? Ele continuou, deslizando a foto original ao lado da primeira. Está a verdade. Uma festa de aniversário em família. Uma mentira. Ele a encarou, os olhos como lascas de gelo. Você reconhece a pessoa que enviou o e-mail que acompanhava essa mentira? Ele virou uma terceira foto para ela. A imagem granulada do cybercafé. O sangue sumiu do rosto de Luana. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. O castelo de cartas que ela construíra por quase uma década estava desabando em câmera lenta. E, para completar, disse Arthur, a voz baixa e perigosa, o testemunho. O amigo que confirmou tudo. Ele também se lembra de você. Lembra-se muito bem do seu dinheiro. Ele fechou o dossiê com um baque surdo que ecoou na sala silenciosa. Acabou, Luana. Eu sei de tudo. Encurralada, sem ter para onde fugir, a máscara de Luana finalmente caiu. As lágrimas de pânico foram substituídas por um brilho de desafio em seus olhos. A mulher assustada deu lugar à predadora encurralada. Sim, ela cuspiu, a voz cheia de um veneno contido por anos. Fui eu. Fiz tudo isso e faria de novo. Você não entende, Arthur. Eu fiz por nós. Arthur a olhava como se nunca a tivesse visto antes. Por nós? Você destruiu a vida de uma mulher inocente, me tirou a chance de conhecer meu filho. Por nós? Seu filho? Ela riu um som histérico. Aquele menino é o símbolo do meu fracasso. Eu te amava, Arthur. Eu te amava de um jeito que aquela professora sem sal jamais amaria. Eu via você com ela, e ela não te merecia. Ela era fraca, sonhadora. Você precisava de uma mulher forte ao seu lado, alguém que pudesse construir um império com você. Eu te salvei dela. A justificativa era tão distorcida, tão doentia, que Arthur sentiu um calafrio. Você não me salvou. Você me usou. Você mentiu, manipulou e me transformou em um monstro. Eu te dei uma vida perfeita. Ela gritou, levantando-se. Uma filha linda. Uma posição social que ela nunca poderia te dar. Eu fiz de você o que você é hoje. E tudo o que pedi em troca foi seu amor. Isso não é amor, Luana, disse Arthur, a voz finalmente quebrando com o peso da tragédia. É uma doença, uma obsessão que custou a felicidade de todos nós. Ele olhou para a mulher à sua frente, a estranha com quem dividira a cama por 7 anos, e a única coisa que sentiu foi um vazio profundo e gélido. Meu advogado entrará em contato com o seu pela manhã.
Quero você fora desta casa até o fim de semana. Naquela mesma noite, Arthur dirigiu até o bairro de Helena. Ele não sabia o que ia dizer. Não havia ensaiado um discurso. Ele só sabia que precisava ir. Parou em frente ao prédio dela, o dossiê no banco do carona, um peso de chumbo em sua consciência. Ele subiu, o coração martelando contra as costelas, e tocou a campainha. Helena abriu a porta, já de pijama, o rosto cansado. Ao vê-lo, sua expressão se fechou. O que você está fazendo aqui? Já é tarde. Eu sei, me desculpe, eu não vou demorar. Ele disse, a voz rouca. Eu precisava te entregar isso. Ele estendeu o dossiê. Ela o olhou, desconfiada, mas pegou o objeto. O que é isso? Ela perguntou. É a verdade, ele respondeu, a voz embargada. A prova de que você nunca mentiu. A prova de que eu fui um tolo cego e arrogante que foi cruelmente manipulado. Ele engoliu em seco, as palavras rasgando sua garganta. Ela confessou tudo. Foi Luana. Ela planejou cada detalhe. Helena ficou paralisada, os olhos fixos no rosto dele, depois baixando para o dossiê em suas mãos. Eu não vim aqui pedir perdão, Helena, porque sei que não o mereço. Ele continuou, as lágrimas que ele segurara finalmente escorrendo por seu rosto. Eu só queria que você soubesse, que você tivesse a prova da sua inocência. E eu queria te dizer que eu vou passar o resto da minha vida tentando ser o pai que o Léo merece. Um pai de verdade. E se um dia, daqui a muitos e muitos anos, você permitir, eu gostaria de tentar ser o homem que você um dia amou. Mas essa decisão é sua. Inteiramente sua. Ele não esperou por uma resposta. Virou-se e foi embora, deixando-a na porta, sob a luz fraca do corredor, segurando a verdade de seu passado em suas mãos. Ele a deixara com a prova de sua honra, e pela primeira vez em 9 anos, com o poder sobre o próprio futuro. Quando a porta se fechou, deixando Helena sozinha no silêncio de seu apartamento, o dossiê em suas mãos parecia pesar uma tonelada. Por um longo momento ela não se moveu, o coração batendo um ritmo descompassado contra suas costelas. Parte dela queria jogar o objeto no lixo, incinerá-lo e fingir que aquela noite nunca acontecera. Era mais seguro viver com a raiva familiar do que se aventurar no território desconhecido da verdade. Mas a outra parte, a parte que chorara em silêncio por noites a fio, precisava saber. Precisava da validação, da prova de que não enlouquecera, de que sua intuição não a havia traído. Com as mãos trêmulas, ela se sentou à mesa da cozinha, a única luz vindo do abajur da sala, criando longas sombras que dançavam ao seu redor. Ela abriu o dossiê. A primeira página era a foto original da festa de aniversário de seu primo. Um nó se formou em sua garganta. Ela se lembrava daquele dia, da alegria, da sensação de família. Ver como um momento tão inocente fora torcido e transformado em uma arma contra ela foi a primeira de muitas punhaladas. Ela virou as páginas lentamente, absorvendo cada detalhe da investigação do Sr. Almeida. Viu a imagem granulada de Luana no cybercafé, o rosto iluminado pela tela do computador, enquanto ela digitava o veneno que destruiria sua vida. Viu a transcrição do depoimento do ator contratado, um homem admitindo ter mentido por dinheiro, destruindo a reputação dela por uma quantia irrisória. Leu a análise técnica que detalhava a manipulação da foto, o rastreamento do e-mail, cada passo da conspiração sórdida. Não era apenas uma mentira, era uma campanha. Uma demolição arquitetada com uma frieza e uma crueldade que a deixaram sem fôlego. A mulher que ela conhecera como amiga, que a abraçara e a consolara por problemas triviais, era, na verdade, uma predadora à espreita, esperando o momento certo para dar o bote. Quando fechou o dossiê, Helena não sentiu a explosão de triunfo que imaginara. Não houve grito de vitória. Em seu lugar, um vazio profundo e avassalador a preencheu. A raiva que sentira por Arthur por 9 anos, o pilar de sua dor, começou a se dissolver, e em seu lugar surgiu algo muito mais complexo. Ela sentiu pena dele. Pena do homem que fora tão cego, tão orgulhoso e inseguro, a ponto de ser enganado de forma tão completa. Ele não fora apenas cruel, fora uma vítima também, um peão no jogo doentio de Luana. E essa percepção foi, de alguma forma, mais dolorosa do que a própria raiva. A raiva a mantivera aquecida.
Aquela nova compaixão a deixava fria e terrivelmente triste pelos anos que lhes foram roubados, pelas palavras que nunca foram ditas, e pelo menino que cresceu sem saber que seu pai era, ele próprio, um homem enganado. O divórcio de Arthur e Luana foi um furacão que varreu as colunas sociais de São Paulo. Foi rápido, brutal e impiedoso. Arthur usou seu poder não para esmagar Luana, mas para silenciá-la, garantindo que os detalhes sórdidos da história jamais viessem a público, não por ele ou por ela, mas para proteger Alice da humilhação. Luana desapareceu da cidade com um acordo generoso e a condição de nunca mais se aproximar da filha ou de Arthur. Para Alice, a história contada foi a mais simples possível. Mamãe e papai não se amavam mais e mamãe foi morar em outro lugar. Era uma pílula amarga, mas necessária. Após a tempestade, uma calmaria tensa se instalou. Arthur, fiel à sua palavra, não procurou Helena para falar sobre eles. Ele deu a ela o espaço que ela precisava, o tempo para processar. A comunicação deles se tornou estritamente formal, limitada a e-mails e mensagens curtas sobre o bem-estar de Alice na escola. E então, uma semana depois, veio a primeira mensagem que mudou tudo. Helena, eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas eu gostaria de conhecer meu filho. Não como uma figura paterna repentina, mas apenas conhecê-lo. Em seus termos. Onde você quiser, como você quiser. Se disser não, eu entenderei. Helena leu a mensagem uma dezena de vezes. O medo e o instinto protetor lutavam contra a nova compaixão que sentia por ele. E, mais importante, contra o direito inegável que Léo tinha de conhecer seu pai, agora que ela sabia de toda a verdade. Com o coração pesado, ela respondeu. No próximo sábado, no parque perto de casa, às 3 da tarde. Eu estarei lá com ele. Aquele primeiro encontro foi um desastre de delicadeza e constrangimento. Arthur chegou vestido com uma calça jeans e uma camisa polo, uma tentativa clara de parecer casual que só o deixava mais desconfortável. Léo, que se lembrava dele como o homem bravo, escondeu-se atrás de Helena. Arthur se ajoelhou para ficar na altura do menino, o coração batendo tão forte que ele temia que o menino pudesse ouvi-lo. Oi, campeão. Meu nome é Arthur. Eu sou um amigo da sua mãe. Léo apenas o encarou com seus olhos grandes e expressivos, os olhos de Arthur, e não disse nada. A hora que se seguiu foi uma tortura. Arthur tentou puxar assunto sobre futebol, sobre a escola, sobre dinossauros. Suas perguntas eram desajeitadas, suas tentativas de brincadeira forçadas. Léo respondia com monossílabos, sempre olhando para Helena em busca de aprovação. Foi um alívio para todos quando a hora terminou. Arthur foi embora sentindo-se um fracasso maior do que em qualquer negócio que já havia perdido. Mas ele não desistiu. No sábado seguinte ele estava lá de novo. E no outro. Ele parou de tentar forçar uma conversa e apenas esteve presente. Ele trazia uma bola de futebol e a chutava sozinho, perto de onde Léo brincava, convidando-o com o olhar, mas sem pressionar. Na quarta semana, Léo, curioso, deu os primeiros chutes tímidos na direção dele. Foi uma pequena vitória, mas para Arthur pareceu um campeonato mundial. O verdadeiro teste veio um mês depois, durante um jogo do time da escolinha de Léo. Arthur foi, como sempre, e sentou-se sozinho na arquibancada, longe dos outros pais que se conheciam e conversavam. No segundo tempo, Léo, correndo atrás da bola, tropeçou e caiu feio, ralando os 2 joelhos. O choro foi imediato. Antes que Helena, que estava do outro lado do campo, pudesse reagir, Arthur já havia saltado a pequena mureta e corrido até o filho. Ele o pegou no colo com um cuidado infinito, levando-o para o banco. Tirou um pequeno kit de primeiros socorros que agora carregava em sua mochila. Um conselho que lera em um blog de paternidade. E começou a limpar os arranhões com uma calma que não sentia. Está doendo muito? Arthur perguntou, a voz suave. Léo, com o rosto manchado de lágrimas e sujeira, fungou. Você não é meu pai, ele disse baixinho, não com raiva, mas com a confusão de uma criança tentando entender seu mundo. A frase atingiu Arthur com a força de um soco no estômago. Ele parou por um instante, a dor daquelas palavras quase o cegando. Mas então ele olhou para os joelhos ralados do menino, para a sua vulnerabilidade, e soube que seu próprio sofrimento não importava. Ele respirou fundo e continuou a passar o antisséptico.
Eu sei que não sou, ele respondeu, a voz embargada, mas eu gostaria muito de ser. E um pai, mesmo que seja só um amigo, cuida quando a gente se machuca. Ele colocou 2 curativos coloridos com desenhos de foguetes nos joelhos do menino. Léo olhou para os curativos, depois para o rosto de Arthur, e pela primeira vez não havia medo em seu olhar, apenas uma curiosidade incerta. Helena, que havia chegado e observado a cena em silêncio, sentiu seu coração de gelo derreter um pouco mais. Ela via o esforço, a humildade, a dor que ele suportava sem reclamar. Ela via um homem tentando desesperadamente consertar o maior erro de sua vida. A ponte que finalmente os conectaria foi construída pela dor de outra criança. O divórcio, mesmo conduzido da forma mais cuidadosa possível, deixou marcas em Alice. Ela sentia falta da mãe, não da Luana real, egoísta e distante, mas da ideia de uma mãe, da figura que deveria estar ali para colocar um curativo em seu coração. Ela se tornou uma menina mais quieta na escola, seu brilho natural um pouco ofuscado pela tristeza. O ponto de ruptura aconteceu durante a festa do Dia da Família na escola. Era um evento alegre, cheio de pais e mães participando de gincanas com seus filhos. Arthur estava lá, dando o seu melhor para ser animado por Alice, mas a ausência de Luana era um buraco na cena. Em um dado momento, ao ver uma colega ser abraçada pela mãe após vencer uma corrida de saco, Alice desabou. Um choro profundo, convulsivo que veio da alma. Arthur a abraçou. Tentou acalmá-la, mas o desespero dela era grande demais. Ela o empurrava, gritando que queria a mamãe. A cena era de partir o coração, e os outros pais começaram a olhar com pena e constrangimento. Foi quando Helena interveio. Com a calma de uma professora experiente e a empatia de uma mãe, ela se ajoelhou ao lado de Alice. Alice, querida, olhe para mim, disse ela, a voz um bálsamo. Está tudo bem chorar. Às vezes a saudade aperta tanto que parece que não cabe no peito, não é? Alice, entre soluços, assentiu. Helena a abraçou. Não um abraço de posse, mas um abraço de conforto, de quem entende. Que tal a gente sair um pouquinho daqui? Eu vi uma tartaruga andando bem devagarzinho lá no jardim. Acho que ela ia gostar de um pouco de companhia. Milagrosamente Alice se acalmou. Ela se agarrou à mão de Helena e juntas as duas se afastaram da multidão. Arthur ficou para trás, observando a cena com um misto de gratidão e admiração avassaladora. Ele viu Helena não como a mulher que ele perdeu, mas como a mulher incrível que ela era, uma força da natureza maternal que cuidava de sua filha com uma compaixão que ele jamais vira em Luana. Naquela noite ele ligou para ela, não para falar sobre eles, mas sobre Alice. A conversa durou horas. Ele expôs suas preocupações, seus medos de estar falhando como pai. Helena o ouviu com paciência, deu conselhos práticos, compartilhou suas próprias experiências com Léo. Pela primeira vez em quase uma década, eles não eram ex-amantes em lados opostos de uma guerra, mas 2 pais, aliados pela preocupação com uma criança. Foi a primeira conversa real, a primeira ponte sólida sobre o abismo que os separava. Alguns dias depois, Arthur a convidou para um café. Não em um de seus restaurantes caros e impessoais, mas em uma padaria simples, na esquina da rua dela. Sentaram-se em uma mesinha do lado de fora, o cheiro de pão fresco no ar. O silêncio entre eles era diferente agora, menos tenso, mais expectante. Ele mexeu o açúcar em seu café por um longo tempo antes de falar. Helena, depois do que você fez por Alice, eu percebi uma coisa. Eu passei a vida inteira construindo coisas, empresas, um império. Eu sei como fazer isso, mas eu não sei como construir uma família. Eu não sei ser um bom pai. Ele levantou os olhos, e a vulnerabilidade neles era total. Eu falhei com Alice, permitindo que ela crescesse em um lar frio. E estou falhando com Léo, porque não sei como me aproximar. Eu estou disposto a aprender tudo, a ler cada livro, a ir a cada palestra. Mas eu preciso de ajuda, por favor, me ensina. Não era uma exigência. Não era uma súplica por uma segunda chance para eles. Era um pedido de ajuda de um homem quebrado, admitindo sua falibilidade. E foi isso. Essa humildade crua vinda do homem mais orgulhoso que ela já conhecera, que finalmente derrubou a última muralha em volta do coração de Helena. Eu ajudo, ela disse.
a voz suave. E ao aceitar ensinar-lhe a ser pai, ela, sem saber, aceitou deixá-lo entrar de volta em sua vida. As aulas de paternidade começaram aos poucos, primeiro com dicas por telefone, depois com passeios programados no fim de semana. Um piquenique no parque, uma tarde construindo castelos de areia na praia. Uma ida ao cinema, para ver um filme de animação. No começo era tudo pelos filhos. Arthur observava Helena com Léo, a facilidade com que ela entendia suas necessidades antes mesmo que ele as verbalizasse. Helena observava Arthur com Alice, a paciência infinita que ele tinha, a forma como seus olhos brilhavam quando a filha ria, e gradualmente eles começaram a observar um ao outro. As crianças foram a cola que os uniu novamente. Eles viam Léo, antes tímido, agora provocando Alice, e viam Alice, antes solitária, agora compartilhando seus segredos com o irmão mais velho. Vendo seus filhos se tornarem uma família, eles começaram a se sentir como uma também. As conversas fluíam com uma naturalidade que ambos achavam que haviam perdido para sempre. Falavam sobre seus sonhos para os filhos, sobre seus medos, sobre as pequenas alegrias do dia a dia. Eles estavam se apaixonando de novo, não pela memória um do outro, mas pela pessoa que haviam se tornado. A última ferida foi curada em uma noite chuvosa de terça-feira. As crianças, exaustas de um dia de brincadeiras, já dormiam. Eles estavam na sala de Helena, dividindo uma xícara de chá. O som da chuva contra a vidraça era a única trilha sonora. "Eu nunca te perguntei como foi", disse Arthur, a voz baixa. Depois daquela noite." Helena olhou para a chuva lá fora, e pela primeira vez ela falou sobre isso. Descreveu a solidão paralisante, o pânico ao descobrir a gravidez, a vergonha que sentiu, o medo de contar aos pais. Descreveu o parto, o terror e a alegria esmagadora de segurar Léo pela primeira vez, e a decisão que tomou naquele momento, de que ela seria o suficiente para ele. Arthur ouvia, o rosto contraído de dor, as lágrimas correndo livremente, sem vergonha. Quando ela terminou, ele pegou a mão dela. "Me perdoe, Helena. Não pelo engano, não pela mentira de Luana. Me perdoe pela minha fraqueza, por não ter acreditado em você, por não ter lutado por nós. Esse é o meu único arrependimento." Ela chorou com ele, um choro de liberação, de luto pelos anos perdidos, mas também de alívio. Naquele momento de vulnerabilidade compartilhada, a última sombra do passado finalmente se dissipou. Ele se inclinou e a beijou. Foi um beijo hesitante a princípio, depois se aprofundou. Um beijo que não falava de paixão desesperada, mas de reencontro, de conforto, de um amor maduro que havia sobrevivido ao mais duro dos invernos. Era o beijo de um novo começo. Meses se passaram. A relação deles se solidificou, tornando-se um fato feliz e aceito na vida das crianças. Um dia, Arthur disse a Helena que tinha uma surpresa. Ele não a levou a um restaurante ou a uma joalheria. Ele a levou a um terreno vazio em um bairro arborizado, com uma vista linda da cidade. No centro do terreno havia uma única estaca com uma planta baixa presa a ela. "O que é isso?" ela perguntou. "Nosso futuro", ele respondeu sorrindo. Ele pegou a planta e a abriu. "Eu passei 9 anos construindo um império de concreto que quase me sufocou. Agora eu só quero construir um lar." Ele apontou para os desenhos. "Este é o quarto do Léo, com espaço para a bagunça dele. Este é o da Alice, com uma janela bem grande. E este aqui," ele apontou para um cômodo iluminado, "é o seu estúdio de leitura com paredes de livros, como você sempre sonhou." Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. "Eu quero acordar com você todos os dias, Helena. Quero tomar café da manhã com nossos filhos, brigar por causa da toalha molhada na cama e fazer as pazes 5 minutos depois. Eu não quero mais uma vida perfeita. Eu quero uma vida real, com você." Ele então se ajoelhou ali mesmo, os sapatos caros de grife sujando-se na poeira do canteiro de obras. Ele tirou do bolso uma caixinha que continha um anel simples, mas elegante. "Helena Martins, case-se comigo, não para me perdoar, porque espero já ter conquistado isso, mas para começarmos oficialmente o nosso felizes para sempre, com 9 anos de atraso." Com uma risada embargada pelas lágrimas, ela disse, "Sim." 1 ano depois. O sol de uma tarde de domingo dourada banhava o jardim da casa nova.
O som predominante era de risadas. Arthur, não mais o CEO tenso, mas apenas um pai, empurrava Alice cada vez mais alto em um balanço de madeira que ele mesmo montara. Não muito longe, Léo, agora com seus 10 anos, tentava, sem muito sucesso, ensinar Helena a chutar uma bola de futebol. As tentativas desajeitadas dela faziam os dois gargalharem. Era uma cena de uma felicidade barulhenta, imperfeita e absolutamente real. A câmera da vida se afastava lentamente, mostrando aquela família forjada na dor, curada pelo tempo e consolidada pelo perdão. Por cima das cabeças das crianças, Arthur e Helena trocaram um olhar cúmplice, cheio de amor e gratidão. Não havia mais dor naquelas memórias, apenas a certeza serena de que o amor verdadeiro, mesmo quando desviado pelo mais cruel dos enganos e pelo caminho mais doloroso, sempre, sempre encontra o caminho de volta para casa. E assim termina a emocionante jornada de Helena, Arthur, Léo e Alice. E aí se emocionou com esse final. Se essa história sobre perdão, recomeços e segundas chances te prendeu até o último segundo e você não quer perder outras narrativas emocionantes como essa, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho. Seu like é o nosso maior incentivo para continuar trazendo histórias que tocam a alma. Muito obrigado pela sua companhia nessa jornada emocionante e te espero com todo o carinho na nossa próxima história.